Bom dia, aqui é o professor Luiz, sejam bem-vindos. Dia 10 de 8 de agosto de 2020, vamos iniciar a nossa segunda aula remota de História para as turmas do nono ano, a turma do nono ano da Escola João Tomás, Lagoa de Pedras. O tema de hoje, nós vamos trabalhar a história recente junto com a desigualdade social em tempos de pandemia. E o objeto de conhecimento que nós vamos estar estudando é os conflitos do século XXI e também as pautas dos povos indígenas do século XXI e também vamos estar colocando toda a desigualdade social em relação a essa temática da história recente em relação ao que está acontecendo na desigualdade social em tempos de pandemia. E as habilidades que nós vamos estar trabalhando da BNCC é a habilidade 35, a EF, que é Ensino Fundamental, 09 é nono ano, HI é História, 35, que quer dizer analisar os aspectos relacionados ao fenômeno do terrorismo, claro que a gente não vai tratar de terrorismo hoje, na contemporaneidade, incluindo os movimentos migratórios, os choques entre diferentes grupos e culturas. A gente vai trabalhar essa habilidade, só que de maneira um pouco mais diferente, tá certo? E a habilidade 36, que é identificar e discutir as diversidades identitárias e seus significados históricos no início do século XXI, combatendo qualquer forma de preconceito e violência. Em cima dessas habilidades aí, vamos desenvolver a história, a desigualdade social em tempos de pandemia, tá certo? Vamos adaptar essas habilidades da BNCC junto com a unidade temática que é a história recente, do que nós estamos passando nesse tempo de pandemia, tá ok? Aqui é o professor Luiz, me siga lá no canal de YouTube, professor Luiz CP Oliveira, tá bom? E logo mais eu vou estar postando esse vídeo, tá certo, galera? Pois bem, então, vamos fazer aqui essa aula, tá bom? E depois que nós fizermos essa aula aqui, eu posto no grupo aí de vocês, tá certo, galerinha? Beleza? Então vamos lá, preste bem atenção aí. A desigualdade social, tá certo? Em tempos de pandemia. Eu vou mandar para vocês um texto, tá certo? Que eu montei em forma de... Eu peguei 3 reportagens, tá certo? Uma foi no dia 13 de 5 de 2020, de maio, tá bom? A outra foi... Deixa eu ver aqui... A outra foi... agora mais recente, no mês de junho, tá bom? E outra foi em abril, dia 4 de abril, tá bom? Beleza? Então vamos lá. Então vamos aqui falar um pouquinho. Essa reportagem que eu vou trazer para vocês, tá certo? Primeiro eu quero compartilhar aqui a tela para falar sobre outra, tá bom? Então vamos aqui. Vamos tratar aqui o que está dizendo aí, tá certo? Aqui está dizendo o seguinte: a pandemia expõe de forma escancarada a desigualdade social. Essa reportagem foi publicada por Mônica Dias Martins, tá certo? Se encontra aí nesse site que é CLACSO, é o Conselho Latino-Americano de Ciências Sociais, Conselho Latino-Americano de Ciências Sociais, ok? Pensar lá pandemia. E aqui tem dizendo o seguinte: a maioria das vítimas, a maioria vítimas da pandemia são, inegavelmente, os trabalhadores temporários e subremunerados, os que vivem de atividades informais, os desempregados e os sem-tetos, por habitarem as áreas mais precárias das grandes cidades brasileiras. Que aqui, no início dessa reportagem, está falando que logo quando iniciou a pandemia, a gente via que eram pessoas que tinham uma classe social alta, mas essa reportagem agora está mencionando que começou através de pessoas de uma alta classe, mas veio para as classes mais pobres, tá certo? E aí vem, no Ceará, os dados mostram que a capital Fortaleza, a taxa de mortalidade apresenta variações decorrentes das desigualdades socioeconômicas e de moradia, sendo
relativamente, eu vou ampliar aqui para vocês terem aqui um acesso melhor, sendo relativamente baixa no caso do Meireles. Meireles é uma praia, tá certo, galera? Fica na orla ali, a orla de Meireles. Né? E Fátima, ó, Meireles foi 5% e Fátima 11,9%. E bastante elevada na Barra do Ceará, que ficou 28,57%, e Jangu, Sul, 21,42%. Então, quando a gente equipara aí a Zona Norte, por exemplo, a Zona Sul, a parte da periferia com a parte que não é periferia, nós temos aí um elevado nível de contaminação e de mortalidade no que tange ao coronavírus. É isso que nós vamos estar tratando, tá certo? Dando pausa nessa pesquisa aí, nessa reportagem. Na reportagem que vocês vão ter acesso logo mais, diz o seguinte, a reportagem de um repórter chamado Luiz Felipe Estevani, ele questiona a primeira pergunta, né? A primeira pergunta é, ficar em casa. Fique em casa, essa pergunta, fique em casa. Então, essa pergunta, né, que ele está levantando, fique em casa, tá certo? Será que para os indígenas, deixa eu ampliar aqui, deixa eu botar aqui uma aldeia, né? Colocar aqui uma aldeia indígena. Aldeia indígena em tempos de pandemia. Olha aí, vamos ver. Olha aí que esses moços aí estão colocando. Ó. A aldeia indígena aí está colocando, mas vamos mostrar aqui, né? Como é que a aldeia indígena, aqui, vamos colocar aqui, ó, tá bom? De que maneira que eu posso dizer assim, fique em casa com os índios, fique em casa com aquele que mora na periferia, que mora no bairro carente, na cidade carente, que tem falta de água, que a água não chega com qualidade, que não tem um saneamento básico. É isso aí que nós vamos começar a raciocinar sobre isso. Porque em tempos de pandemia, a desigualdade social, ela começou a ficar mais ainda visível para aqueles que não tinham uma visibilidade melhor sobre isso. Porque em tempos de pandemia a gente consegue perceber que quem está em casa, quem ficou em casa porque perdeu o emprego, porque não tem mais condições de trabalhar, porque o estado de saúde não é favorável para estar na rua. Mas aí vem, não tem água, não tem emprego, não tem como ter os materiais necessários de higiene para fazer a limpeza nas mãos. Que eu, como professor de Química, dando aula para vocês de História, o que é mais viável? Usar álcool 70, álcool em gel ou lavar a água com sabão? Lavar a água com sabão é que elimina 99,9% do vírus. Porque o vírus, ele é uma gordura, a sua parte exterior. Então, o vírus ele vai reagir com, tá certo? A parte do sabão. O sabão reage com a gordura e a água faz com que essa reação aconteça e elimine ali o vírus. Já o álcool não tem esse poder. E aí, se a pessoa não tem condições de comprar álcool 70, álcool em gel, e aonde eles moram faltam, aonde eles estão, os índios ou qualquer pessoa na periferia, faltam, e aí não tem água de qualidade. Será que aí onde esses índios moram tem água de qualidade? Tem água potável? Então é todo um questionamento que está acontecendo nesse tempo de pandemia. É isso que nós vamos tratar aqui, tá certo? Então vamos lá, meus alunos. O Conselho Nacional de Saúde alerta sobre a necessidade especial de proteção aos grupos em situação de vulnerabilidade, que são pessoas com deficiência, pessoas que têm o vírus HIV, população indígena, população ribeirinha, trabalhadores do mercado informal, catadores de lixo, artesãos, camelôs e entre outros. Uma das maiores preocupações
do Conselho Nacional de Saúde e a desigualdade nas condições de saneamento e moradia frente à pandemia. E aí o que acontece? Né? A pandemia, ela vem trazendo uma situação difícil, né? Toda essa situação que nós estamos vivendo na realidade das terras indígenas, das periferias, das favelas, nas ruas da cidade. E aí, quando começaram a falar em Covid-19 e disseram fique em casa, segundo a reportagem do Luiz Felipe, isso dilacerou nossos corações. Lembrou Vanilson Torres, representante do Conselho Nacional de Saúde e do Movimento Nacional da População em Situação de Rua. E aí, preste bem atenção. De acordo com a reportagem do Luiz, o fique em casa, entre aspas, tem outro sentido nas aldeias, né? O apelo da Organização Mundial de Saúde, a OMS, e de outras autoridades sanitárias pelo distanciamento social, de outras autoridades, a única medida capaz de conter o avanço da pandemia do novo coronavírus é adaptada à realidade dos povos indígenas. Do território, por exemplo, Chaquiriabá, localizado no município de São João das Missões, vamos colocar aqui, né? Esse território localizado no município de São João das Missões, em Minas Gerais. Vamos colocar aqui para vocês verem, certo? Vamos para vocês terem acesso aí. Legal da aula assim, porque também nós podemos mostrar em tempo real, né? Então, vocês estão vendo aí, ó, tá bom? A aldeia, né? Chamada Festa de Carabiabá, na aldeia do Morro Vermelho, em São José. Das Missões, no extremo norte de Minas Gerais. A Célia Chaquiriabá conta que as populações indígenas acompanham com preocupação a notícia sobre o novo coronavírus, né? Sobre o vírus. E reforçam outra ideia. Para eles, o ficar em casa é ficar na aldeia. Para os índios, ficar em casa é ficar na aldeia. Então, olha, é muito mais uma reflexão sobre fique na sua primeira casa, que é o nosso próprio corpo, segundo os índios, para representar o comportamento do nosso ser humano. Ressalta a líder indígena chamada Célia. Cientista social e doutoranda em antropologia pela Universidade Federal de Minas Gerais. E para além de uma guerra biológica, gente, contra o Covid-19, estamos diante, segundo Célia, de uma guerra, segundo ela, abre aspas, civilizatória, que requer outro modo de vida. Então, se já é difícil para mim e para você, que moramos na cidade, ou que você, aluno que mora na comunidade, já é difícil, imagine para uma aldeia indígena, que às vezes não tem água encanada, não tem luz, saneamento, não tem as facilidades que nós temos nas ruas. Então, o que esse povo está sofrendo? E são os nossos nativos. Se nós fôssemos de outro país, nós, de peito e alma, nós defenderíamos eles, porque são os nossos nativos. Nós somos brasileiros também. Então, gente, preste bem atenção. Eles, como nós, estão numa guerra travada sobre o coronavírus, o Covid-19. Mas será que o SUS está chegando lá? Será que a saúde está chegando lá? Será que as condições mínimas necessárias para que eles consigam tocar a vida para frente, vencer essas batalhas, essas guerras, será que está chegando lá nessa aldeia? Ou nas aldeias indígenas? Então, olha, vamos lá aqui. Por sua vivência na base comunitária, a Célia, que torna mais propícia a disseminação do coronavírus. Como essa Célia, ela conviveu
numa aldeia, ela sabe muito bem que a disseminação do corona lá é muito mais fácil, pelo déficit da garantia de direitos fundamentais, como a saúde e o respeito ao território. Os indígenas, eles são apontados como uma das populações vulneráveis no contexto da pandemia. Por quê? Então vamos lá. Por quê? Uma das questões que mais nos preocupa tem a ver com o tamanho do nosso país. É grande demais, é imenso. E a desigualdade das condições de saneamento básico e de estrutura domiciliar que as pessoas têm para enfrentar adequadamente essa pandemia, afirma Moisés Toniolo, conselheiro nacional de saúde e integrante da Articulação Nacional de Luta contra a AIDS. Das favelas às aldeias, as marcas da desigualdade aumentam o desafio para a prevenção e controle do Covid-19. E exigem estratégias intersetoriais adaptadas a contextos diferentes. O uso de álcool gel, de máscara, higienização das mãos e mesmo a recomendação de não sair de casa são medidas que esbarram em realidades brasileiras ou na ausência de direitos básicos como saúde, emprego e moradia. Então, quem mora na periferia, quem mora nas favelas, quem mora em ruas que não são calçadas, que o esgoto está aberto, quem mora nas aldeias, olha aí a situação que eles estão passando. Então, nessa aula de história de hoje, é uma reflexão para nós termos uma responsabilidade, não ficar calado diante de tudo isso. Vocês, alunos, são nossos porta-voz, vocês são os verdadeiros protagonistas e resilientes da nossa história. Então, defendam as nossas causas. Não é porque eu esteja bem no meu lar, que eu tenha água, eu tenha internet, eu tenha energia, eu tenha alimento, que eu vou ficar de mãos atadas e fechadas. Jamais. Nós temos que lutar pelos nossos direitos e também pelos direitos dos nossos irmãos indígenas, nossos irmãos da periferia, nossos irmãos brasileiros. Porque se nós temos aqui, na nossa cidade, no Agreste, Potiguar, no Rio Grande do Norte, nós temos aqui N problemas, imagine na aldeia, irmãos. Se às vezes não tem, aqui no RN, não tem espaço para alguém que esteja enfermo, para ir para uma UTI, imagine numa aldeia, numa periferia, aquelas que estão abandonadas, a criminalidade aumentou, aonde a segurança às vezes nem chega. Imagina aí a situação. Pois bem, então vamos aqui. Na aula de hoje, eu quero também tratar de uma fala o seguinte assim. Vamos aqui. Então, eu quero tratar de uma fala seguinte assim. Aldeias contra o Covid-19, contra a Covid-19. Então, vamos lá. Vamos tratar da aula de hoje das aldeias e daqui a 15 dias vamos tratar das periferias, tá bom? A luta histórica dos povos indígenas para permanecer no território torna-se mais do que nunca uma medida de sobrevivência. Quando se fala em fique em casa ou fique na aldeia, as pessoas ainda não entenderam que nem sempre foi a nossa luta, a garantia de ficar na casa, ficar na aldeia, segundo a Célia fala aí, tá certo? E a realidade é que, enquanto nós queremos ficar em nosso território, o Estado brasileiro, quando eu falo Estado, eu falo o sistema, tenta saquear as nossas casas, segundo a Célia. Muitas aldeias vivem sob essa ameaça, enfrentando a pandemia e ainda tendo que lidar com os conflitos territoriais. Garimpeiros, fazendeiros, empresários. Então, a gente vê que o vírus não está longe, segundo a Célia. Está chegando nas aldeias e alerta. Todo o esforço é para não chegar ao primeiro caso, mas depois que chega, alastra de uma forma muito violenta e perigosa e não temos estrutura para lidar com isso. A Célia fala.
E aí vem, quando a Covid chega em um contexto crítico, lá na saúde indígena, no Brasil, né? Uma das primeiras medidas do governo, além da transferência dos processos de demarcação da FUNAI para o Ministério da Agricultura, foi a ameaça de municipalização da saúde indígena, né? Tornar-se a saúde indígena agora um direito municipal do que um direito federal. Tirando a responsabilidade do órgão específico, a CESAI, que faz toda a conduta hoje, aponta a Célia. Segundo a indígena, isso representa uma grande ameaça porque um município, por exemplo, lá de Minas Gerais, um município que faz parte, que é São João, município de São João, né? O município não dá conta, em muitos casos, a própria gestão municipal tem interesse relacionado aos conflitos territoriais. Imagina aí a situação dos índios, que não tem ajuda do município e os órgãos que eram para ajudar não estão ajudando. Então, a Célia alerta que, se nada for feito, o extermínio dos povos indígenas no contexto da pandemia pode ser justificado como mera fatalidade. Ela fala isso, fecha aspas. Então, nós conhecemos essa história, pois fomos vítimas do extermínio em massa por meio de epidemias e crises virais, como a crise espanhola, uma peste bubônica, a cólera, a malária. Então, muitos povos indígenas foram dizimados, meus alunos, pela gripe, pelo sarampo também, por comidas contaminadas. Nas aldeias não há estrutura para controlar a disseminação da doença. Quando as pessoas falam em acesso aos EPIs, né, que é o equipamento de proteção individual, como máscara, luva, álcool gel, as famílias na aldeia nem sabem o que é isso. Segundo ela, ninguém sabe o que é isso. Os hábitos de convivência coletiva também preocupam, como o compartilhamento de objetos, utensílios e a própria alimentação. Porque imagine, se no interior uma pessoa pede uma panela emprestada, imagine na aldeia. Pede panela, pede roupa, pede o que tiver, o que está faltando. Não é fácil chegar em outro local, não é fácil ter um supermercado de porte como tem aqui em Santo Antônio ou como tem aí em Lagoa de Pedras. Não é fácil, não. Imagine aí a situação que eles estão passando. Eu estou falando dos indígenas, mas na próxima aula vamos falar de quem mora na periferia, nas comunidades, nos sítios também. E aí, olha, por isso, enfrentar a Covid-19 nas aldeias existe das lideranças a busca de outras estratégias. A linguagem que foi disponibilizada como forma de orientação na internet não é tão acessível aos territórios. Porque imagine, se aí em Lagoa de Pedras nem tem acesso à internet e aqui em Santo Antônio também, às vezes não funciona nada, trava tudo, imagine numa aldeia. Então, olha, considera, Célia narra ainda que, além da Covid, os povos precisam enfrentar o avanço sobre as suas terras, que não cessou com a quarentena. O povo não deixou os índios em paz, não. Ela diz assim, eu costumo dizer, abre aspas, a pandemia mata, a fome mata, a ausência do Estado mata, a colonização mata e o agronegócio mata. Não dá para dizer qual é a arma mais violenta, apenas matam em velocidades diferentes. Fecha aspas, afirma. Eu vou repetir isso aí porque isso aí é forte. Isso aí me deixa muito triste. Sinta na pele isso, meus queridos alunos. O que esse povo está passando. São brasileiros também. Nós não somos solidários. Eu peço algo a vocês. Ore junto comigo por essas famílias. Nós não sabemos o que eles estão passando. Eu vou repetir o que a Célia falou. Abre aspas. Eu costumo dizer, a pandemia mata. Olhe que é na visão indígena, tá certo? A pandemia mata, a fome mata, a ausência do Estado mata. Quando eu falo ausência do Estado, eu estou falando ausência do sistema, tá certo? A saúde, segurança, educação. A colonização mata, o agronegócio mata
e não dá para dizer qual é a arma mais violenta. Apenas matam em velocidades diferentes. Fecha aspas, a Célia. Então, gente, eu quero concluir a nossa aula de hoje falando sobre isso. Nós vimos aí uma reportagem pelo portal da Fiocruz, tá certo? Que trata sobre a desigualdade social e econômica em tempos de crise. Tem outras reportagens, tá certo? Que eu vou mandar para vocês, que vocês deem uma lida, tá bom? E aí, galera, nós vamos estar resolvendo algumas questões sobre isso, tá certo? Eu vou criar algumas perguntas sobre isso, tá bom? Mas eu quero agradecer a oportunidade que vocês estão me dando, porque sem alunos não tem professor, tá bom? Alunos do 9º ano, que Deus abençoe, tenham uma ótima semana. Hoje é segunda-feira, dia 10 de agosto, que Deus abençoe. Eu sei que bom era que nós estivéssemos presentes, mas Deus sabe o que acontece em nossas vidas, tudo é no propósito dele. Mas a Bíblia diz que a oração do justo vale muito seus efeitos. E aí vamos orar, apresentar a Deus as nossas vidas, nossas famílias e também as famílias desse povo indígena, dessa aldeia e de todas as aldeias indígenas do nosso Brasil, do nosso país. Que o Senhor os guarde, o oriente e lhe dê estratégia para sobreviver. Em nome de Jesus, tá bom? Tenha um ótimo dia. Encerramos a nossa aula de hoje, uma aula de história, a primeira parte, tá certo? História recente, a unidade temática é história recente e nós estamos trabalhando na habilidade 35-36 da BNCC, falando que estamos, né, tratando sobre a desigualdade social em tempos de pandemia. Mas essa desigualdade social começamos a falar sobre, especificamente, as aldeias indígenas, tá certo? E a aldeia em específico, tá bom? Que nós estávamos tratando aqui, tá certo? É a aldeia, deixa eu só colocar aqui, tá bom? A aldeia que nós estamos aqui tratando é o território Chaquiriabá, localizado no município de São João das Missões, no extremo norte de Minas Gerais. Tá bom? Então, muito obrigado, Deus abençoe e fica na paz de Deus.